Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje o tema da nossa aula é dinâmicas de gamificação. Nós vamos discutir sobre três aspectos centrais: competição, colaboração e narrativa. Muito bem. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria de ler com você o texto base que vai ser projetado na tela. O texto base diz o seguinte: vamos ler juntos esta informação. As dinâmicas de gamificação, que incluem competição, colaboração e narrativa, são estratégias que incorporam elementos de jogos em ambientes educacionais ou de trabalho para tornar a experiência mais envolvente e motivadora. As dinâmicas de gamificação, elas trazem elementos de jogos para ambientes educacionais ou de trabalho, com o objetivo de tornar a experiência envolvente e motivadora. Três das principais dinâmicas de gamificação são justamente a competição, a colaboração e a narrativa. Cada uma dessas estratégias pode ser adaptada para atender às necessidades específicas dos estudantes ou dos funcionários, contribuindo para uma aprendizagem ou uma experiência de trabalho muito mais eficaz. A competição, ela vai incentivar os participantes a se esforçarem mais ao compararem seu desempenho com os dos outros integrantes, né, do processo. Ela pode ser implementada por meio de ranking, por meio de quadro de liderança ou desafios individuais, que pode aumentar a motivação extrínseca e incentivar a busca por melhores resultados. A motivação extrínseca é a motivação externa, fora do indivíduo. Já a colaboração envolve o trabalho em equipe para atingir objetivos comuns. A colaboração ela promove a interação entre os participantes, possibilitando que eles aprendam uns com os outros e desenvolvam habilidades de comunicação e trabalho em grupo. Essa dinâmica ela pode ser aplicada por meio de projetos em grupo, missões cooperativas ou atividades colaborativas. Por fim, a narrativa ela vai utilizar histórias envolventes para contextualizar o aprendizado ou as tarefas de trabalho. Através de uma trama cativante, os participantes eles podem se sentir mais conectados ao conteúdo e à experiência, tornando a aprendizagem mais significante e memorável. Esses elementos eles podem ser combinados para criar experiências de gamificação equilibradas e eficazes, promovendo tanto a motivação intrínseca, que é a motivação interna, quanto a motivação extrínseca, que é a motivação externa, incentivando o engajamento e a retenção de conhecimento ou habilidades do usuário, do indivíduo. Quero avançar com você para o próximo aspecto, que vai abordar, né, de uma forma bem direcionada sobre a competição. Vamos ver? Competição. E o texto diz o seguinte: competição é uma dinâmica em que os participantes competem entre si para alcançar objetivos ou superar desafios. Em um ambiente educacional, essa competição ela pode ser implementada por meio de ranking ou quadros de liderança, onde os estudantes, os alunos, as alunas, são recompensados por seu desempenho em comparação com o desempenho dos colegas, dos indivíduos que estão dentro desse processo. A competição, ela é uma dinâmica, né, da gamificação, em que os participantes eles se engajam em uma disputa para alcançar objetivos ou superar os desafios. Em contextos educacionais, essa competição ela pode ser estruturada por meio de ranking ou quadros de liderança que vão apresentar o desempenho dos estudantes em relação aos colegas. Por exemplo, uma plataforma de aprendizado online pode promover competições mensais, oferecendo pontos ou prêmios aos estudantes que conseguem completar as lições com uma rapidez, com uma precisão em relação aos demais. Essa abordagem ela pode aumentar a motivação extrínseca dos estudantes ao fornecer incentivos tangíveis para que eles se esforcem cada vez mais. Quando os participantes veem seus nomes nas primeiras posições de um ranking ou recebem prêmio, isso pode gerar um senso de realização e também orgulho. No entanto, é fundamental garantir que a competição ela seja saudável e seja justa, evitando situações que possam causar frustração ou desânimo nos alunos, nos estudantes com desempenho inferior. A competição ela também ela vai
ela pode incentivar a prática e o aperfeiçoamento contínuo, pois os estudantes podem ser motivados a estudar mais para melhorar as suas classificações. Além disso, a dinâmica ela pode ser usada para ensinar habilidades como gerenciamento de tempo, estratégia e resiliência, à medida que os participantes lidam com vitórias e derrotas ao longo do processo. Vamos falar sobre a colaboração? É o próximo slide. O texto diz o seguinte: colaboração. A colaboração envolve o trabalho em equipe para atingir objetivos comuns. Em contextos educacionais, isso pode ser visto em projetos em grupo, onde os estudantes, onde os alunos, as alunas colaboram para resolver problemas ou criar produtos finais juntos, né, de uma forma colaborativa. A colaboração é uma dinâmica da gamificação que envolve o trabalho em equipe para atingir objetivos comuns. No contexto educacional, isso se manifesta em projetos em grupo, onde os estudantes eles cooperam para resolver problemas ou desenvolver projetos finais em conjunto. Um exemplo disso, nós podemos citar aqui um curso de ciências, onde os alunos formam equipes para realizar experimentos e apresentar os resultados. Isso promove o compartilhamento de ideias, desenvolvimento de habilidades interpessoais, como comunicação, negociação e gerenciamento de conflitos. A colaboração, ela incentiva a aprendizagem social em que os alunos aprendem com seus pares, compartilham estratégias e trocam conhecimentos. Isso pode fortalecer a compreensão dos conceitos estudados, pois os alunos têm a oportunidade de discutir ideias e abordar problemas a partir de diferentes perspectivas. Além disso, o trabalho em grupo pode aumentar o engajamento e a motivação dos estudantes, pois eles se sentem parte de uma equipe com um objetivo comum. Em termos técnicos, a colaboração em ambientes educacionais pode ser facilitada por ferramentas de comunicação e compartilhamento online, como fóruns, chats e plataformas de colaboração em tempo real. Essas ferramentas permitem que os alunos trabalhem juntos, mesmo à distância, promovendo a inclusão e a participação ativa de todos os membros do grupo. Por fim, eu gostaria de pensar com você sobre a narrativa, que é a nossa última definição aqui dentro dessa aula. Vamos então para o nosso último slide. E o texto diz o seguinte, vamos ler juntos? Narrativa é uma dinâmica que utiliza uma história ou um enredo para contextualizar o aprendizado e manter os participantes engajados. Em um ambiente de ensino, os instrutores podem criar uma narrativa em torno dos conteúdos do curso, transformando-os em uma jornada ou aventura para os alunos, para as alunas. Em ambientes educacionais, como nós vimos, os professores eles podem criar uma narrativa em torno do conteúdo do curso, transformando a experiência em uma jornada ou aventura para os estudantes. Por exemplo, num curso de história, pode ser apresentado como uma viagem no tempo, com cada módulo representando uma era diferente, os alunos assumindo o papel de viajantes que descobrem fatos históricos relevantes para cada período. Essa abordagem ela facilita a conexão emocional dos estudantes com o conteúdo, pois eles se envolvem com a narrativa como se fossem personagens em uma história. Isso pode aumentar a retenção de informações, já que os estudantes estão mais engajados e motivados a aprender, tornando a experiência muito mais memorável. Além disso, a narrativa pode ajudar a contextualizar conceitos complexos, facilitando a compreensão e a aplicação prática dos conteúdos que estão sendo aprendidos, né, de uma forma bem direcionada. Tecnicamente, a narrativa ela pode ser implementada em diversos formatos, como vídeos, áudios, textos ou também simulações interativas. Os professores podem usar essas ferramentas para poder criar uma atmosfera envolvente, onde os estudantes participam ativamente do processo de aprendizagem, sendo incentivados a tomar decisões e resolver problemas ao longo da jornada. Isso pode promover uma experiência de aprendizagem mais completa e gratificante para todos os estudantes. Essas dinâmicas de gamificação, elas podem ser combinadas para poder criar experiências de aprendizado mais completas e envolventes. Por exemplo, uma narrativa bem estruturada, ela pode ser complementada por elementos de competição ou colaboração para poder manter os estudantes motivados e interessados,
sobre aquela a temática, sobre aquele assunto. Além disso, o uso equilibrado dessas dinâmicas pode promover tanto a motivação intrínseca quanto a extrínseca, incentivando os estudantes a aprenderem por vontade própria, enquanto também trabalham em direção a recompensas ou objetivos externos. Ao aplicar essas dinâmicas de forma eficaz, nós, professores, educadores, instrutores, nós podemos enriquecer a experiência de aprendizado e tornar o processo muito mais atraente e eficaz para o indivíduo que está participando dessa sessão. Nós chegamos ao final aqui dessa nossa discussão, dessa nossa conversa, e eu gostaria de já fazer o gancho para a nossa próxima aula, onde nós vamos falar, discutir sobre tipos de jogadores e como engajá-los no aprendizado. Você vai conhecer os tipos de jogadores, entender de que maneira nós conseguimos engajar esse indivíduo. Por enquanto, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!